Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um encontro, nós vamos falar de autoestima e de auto-amor. A gente vai esperar uma convidada super especial, que é cheia de autoestima. E eu quero te dizer que muitas vezes a gente é muito crítico com a gente mesmo, muitas vezes a gente é preso a padrões e hoje a gente vai ouvir um pouquinho do que ela faz, do que ela acredita. Quem já entrou aí? A Dani. Vai falando um oizinho aí, Thaís. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uns minutinhos aqui. Tenho que esperar a Maisinha entrar. Ela é lá de Recife, né? Esses dias eu tava vendo o Instagram dela e eu falei, nossa, como ela é firme, forte. E eu falei, eu quero realmente conhecê-la, né? Muitas vezes eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de se expor e a gente é preso, né? Eu falo que os nossos filtros que a gente dá para as situações ou as regras que a gente cria, às vezes deixa a gente não livre, né? Eu falo que é importante a gente saber para onde está o nosso olhar, né? O que realmente tem acontecido com as nossas vidas? Será que a gente realmente é aquilo que a gente nasceu para ser? Ou a gente está preso às regras? Eu falo que as nossas crenças, elas são formadas lá na infância, né? E muitas vezes, o que a gente ouvia, né? Você precisa comer tudo, você precisa raspar o prato, você precisa estar forte. E hoje, muitas pessoas têm dificuldade. Ah lá, a Marzinha entrou, já vou colocá-la aqui, deixa só ela me pedir. E a gente precisa entender, poxa vida, a gente está preso a quê? Que regra e que padrão a gente se prendeu, né? Será que a gente é muito crítico com a gente mesmo? Será que a gente fica sempre se comparando? Oi, Dani, minha amiga querida. Dani fez processo comigo, Dani é uma amiga muito querida, a gente se conhece já há 9 anos. Deixa eu ver aqui a disse aqui que eu tenho certeza que ela vai trazer muita coisa legal pra gente, tá? Quem mais tá aí? Oiê, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada! Que linda! Olha só, eu tava falando que o quanto eu fiquei apaixonada em ver os teus vídeos, a sua liberdade de expressão, Que legal! de ser você mesma, né? Eu falo que é sem, sem estar presa, né? A padrão, isso é muito legal. Exatamente. Então, eu queria que você se apresentasse para o meu público, falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu vi que você é modelo. Oi, meninas! Eu sou Maisinha Plus. Sou digital influencer, sou modelo plus size. Faço trabalho com publicidade para as lojas, como provadores, fotos, divulgações. E estou nesse meio digital, tentando quebrar um pouquinho dos padrões impostos, né? Sou adepta do beleza sem tamanho e do amor próprio, da felicidade em si. Se você tá feliz, se você tá bem, por que não? Exatamente. Eu falo que muitas vezes a gente. Como que eu costumo falar se uma pessoa está bem ou não? Né? O que é uma pessoa que tem uma identidade fortalecida? É aquela pessoa que gosta daquilo que ela vê. Você Exatamente. concorda? Então, assim, eu me olho no espelho e eu me reconheço como algo bom. Né? Eu gosto Isso daquilo que eu vejo. Faz sentido isso para faz você? todo sentido. Tá, então Você gostar do que você está vendo. legal. Olha só, tem uma pessoa falando que você é diva, empoderada em pessoa. Obrigada! Tá bom, então vamos lá. Conta aí pra gente, como que nasceu esse poder? Desde sempre você foi assim? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre vi o mundo muito aberto, assim, muito despadronizado, porque sempre pensei, o que é beleza? Se somos todos diferentes. A gente tem um leque de pessoas todas diferentes. Então, por que padronizar um tipo de beleza se todo mundo é diferente? Eu sempre pensei assim. Sim, Então, a partir da rede social, a partir dos meus posts, eu fui ganhando mais força a partir das seguidoras, a partir das pessoas quererem buscar alguém para se inspirar.
Porque, como você sabe, o mundo é muito cruel. O mundo, ele deixa você mais para baixo ainda. Então, se você realmente não tiver essa força de encarar o que você quer, realmente não vai rolar. Então, eu sempre fui assim, sempre fui muito para cima. E a partir das redes sociais, dos trabalhos começando, fiz algumas reportagens sobre amor próprio, empoderamento aqui no meu estado, né? Fiz 3 Aham. reportagens sobre isso. Então, fui ganhando força a partir disso, mostrando que realmente a gente pode ser o que a gente quiser. Legal. Essa coisa que você disse, né? Nós somos todos diferentes, né? Isso é perfeito. Eu falo que você pode ver a sua digital. Não existe ninguém no mundo igual a você. Pode ter parecido. E quando a Exatamente. gente, e quando a gente começa a entender isso, porque eu penso exatamente assim: poxa vida, que regra é essa, né? De beleza que eu impus para mim, sendo que não existe nenhuma pessoa no planeta igual a mim, né? Eu falo Exatamente. Somos isso todos diferentes. isso é libertador, né? Eu E eu acho falo assim, muito, se aceitar não é sinônimo de jeito nenhum de relaxar, de relaxamento. De jeito nenhum. Tem coisas que você não pode mudar, que é seu biotipo, que é a genética, é tudo isso. Você é um padrão, no caso, a pessoa lê muito pela capa, mas tem todo o conteúdo do que você é. Então, não é a se aceitar não é relaxar. Pelo contrário, é você se aceitar e ficar ainda melhor com você. sim, isso é maravilhoso, porque você não é o seu corpo, né? Eu falo que Exatamente. nós somos, a gente tem que olhar pelo lado, né? Eu falo que holístico mesmo. Poxa vida, quem eu sou na minha essência? Qual é o meu caráter? Né? Que Tá. diferença eu faço no mundo? Né? Quais são os meus dons e talentos? Então a gente precisa começar, eu falo, até olhar um pouquinho para o lado da espiritualidade, né? Poxa vida, eu tô aqui com um porquê, né? Qual o meu propósito de vida Qual é o aqui? seu propósito? Exatamente. Toda Legal. manhã eu acordo com isso. Qual é o meu propósito do dia? É fazer as pessoas mais felizes? Voltei. Oi. Tinha pausado, não foi? Ah, deu uma Fazer, congelada, voltou. Aham. é fazer as pessoas se inspirar e ser feliz. Então, todo dia eu acordo com esse mesmo pensamento. Em passar algo de bom que vai chegar em alguém que está precisando naquele momento. Sim, porque ser feliz é decisão, né? Eu falo que felicidade é um estado. Então, poxa vida, porque eu posso decidir ser feliz hoje, independente de tudo que está acontecendo na minha vida, e eu posso realmente fazer diferença, né? Exatamente isso que a Maite falou. Poxa vida, como é que eu vou fazer o dia de alguém melhor, né? O quanto a gente, eu falo que ser uma pessoa próspera tem a ver com aquilo que você pode dar, né? E não com Exatamente. aquilo que você tem, né? Isso que É é muito o que você vai maravilhoso. passar, né? Sim, que legal. E a gente vê hoje, né, uma sociedade que ela cobra muito, ela é cruel, ela cria regras, né? Então, muitas vezes eu vejo que tem pessoas que são tão, assim, maravilhosas, mas com autoestima baixa, né? As pessoas têm baixa autoestima para se posicionar, né? Eu falo que às vezes a gente vê mulheres incríveis que não conseguem um relacionamento porque, né? Eu falo que o auto-amor, né? Eu fico esperando alguém me amar para eu entender que eu tenho valor, né? A gente vê muito isso e assim, as pessoas vão te querer a partir do momento que você se amar, né? Então, Exato. assim, eu É me muito amo. é, O é que muito que você pode você dizer disso pra gente? é muito assim, como é que outra pessoa vai te amar se você mesmo não se ama? Que amor Uhum. é esse? Como é que a pessoa vai chegar a te tratar de um jeito se você mesmo não te trata? É essa a minha Sim, teoria. legal. E eu vi que você falou assim, quando você não se ama, você não vai receber aquilo que você. Como que tem um post seu? Você fala o quê? Mais ou menos isso, né? Tipo, No caso, é exatamente isso. Como é que você vai cobrar de uma pessoa se amar se você não se ama? É o jeito que você se ama, é o jeito que outras pessoas vão te amar. sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, o que eu vejo também algumas pessoas elas têm um critério, né? O que, que a gente entende? As pessoas têm um critério de decisão, ou é interno, eu vou trazer para mim a resposta do que eu preciso, ou eu preciso que as pessoas me validem, né? Então, tem pessoas que
elas só se sentem bem quando elas estão com alguém, quando elas recebem essa influência do outro. Olha só, a pessoa falou que eu tô bem, então que eu tô bonita, então aí eu me sinto bem. Então a gente precisa começar a entender, poxa vida, o seu auto-amor, como é que você se alimenta? Né? O que você vê no espelho? Será que você gosta de você? Será que você entendeu que você pode se amar? Somente quando você se amar, você vai dizer não para aquilo que não serve para você, né? Você não precisa se ajustar para caber no mundo de alguém. Você não precisa fingir, né? Ser uma pessoa que você não é. Você já viu Exatamente. isso? Fingir o que você não é totalmente desperdício da pessoa maravilhosa que você é. Sim, Eu sim. sempre acho assim, que todos nós temos inúmeras qualidades. Só basta aperfeiçoar e acreditar que essa qualidade existe, né? Uhum. Só você vai fazer isso por você mesma. Não tem outra pessoa no mundo que faça por você o que você tem que fazer. Isso aí é, de É, fato, consciência da pessoa em realmente ver que pode ser tão incrível, né? sim. Tem os coaches formados pela Ame, a Bia, a Dani, Cíntia. Um beijão para vocês. Beijo, meninas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, Celinha, beijo. Airon, Patricinha Plus. legal. E, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, né? Eu acho legal a gente ter esse bate-papo bem leve, de uma forma tranquila. E a Também. gente precisa trazer, acho que, mais leveza para a vida, né? Eu acho que, assim, a gente precisa trazer consciência para que padrão que a gente está direcionando a nossa vida, né? Que regra a gente criou. Porque a felicidade, né, o alto amor, né, às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu estou envelhecendo, será que eu estou me aceitando do jeito que eu tô? Será que eu posso envelhecer? Será que eu posso ter essa ruguinha aqui na testa, né, cabelo branco? Como é que tá Talvez aí? seja o ciclo natural da vida. Exato, né? Será que eu posso agradecer que eu estou, né, vivendo, né? Eu acho que essa jornada, muitas vezes a gente fica querendo criar imagem, né? Uma imagem de uma coisa pesada, né? A vida ela tem que ser leve. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza de Vou para botar meu onde. óculos porque eu estou um pouco sem enxergar. Tá, eu Vendo fui lendo, tudo! eu também enxergo. E Maisinha, eu vi que você tem um namorado super gato, né? Conta aí pra gente. Já tô com ele há 5 anos. E Legal. é isso. É Uhum. você se aceitar e ver outra pessoa te amando porque você é maravilhosa, assim. É mais Sim, que um corpo, né? exatamente. E vocês se conheceram onde? Aí é uma longa história. Ah, é uma longa. Legal. Tá, então, Ele é eu um sei. pouquinho mais novo do que eu. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17, ele tinha 13. Eu dava reforço para ele. Ele Nossa. tinha outro compromisso. E aí ficamos Uhum. amigos. Depois que eu terminei meu compromisso, a gente se reaproximou e deu nisso. Uhum, legal. Então, eu conheci o meu marido, né? Hoje, meu marido também, numa rodovia. Eu estava indo para São Paulo, é uma história bem louca também. E eu buscava uma pessoa para fazer a minha família. E quando eu olhei para ele, eu olhei e falei, gente, é ele, né? Então, assim, essas histórias loucas dão certo, né? Mas Exato. como é que a gente diz sim para as histórias loucas da nossa vida? Quando a gente está fortalecida, quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente sabe que Exatamente. tem algo preparado para gente. Então, isso é legal, né? Quando a Seu gente está. valor está muito relacionado ao que você se acha, né? O que você vê de tão maravilhoso que você é. No caso, você não vai querer que outra pessoa veja a sua tão incrível que você mesmo não se vê. Como? Não pode. Eu sempre nunca tive problema com isso em relacionamento. Sempre fui desse mesmo biotipo e sempre fui muito pra cima, muito de verdade. Então isso é um up para eu não deixar que a sociedade, o padrão, me deixasse frustrada. Não, nunca. Eu sempre Imagina. achei que fosse namorar, sempre fui muito popular e pelo meu jeito de ser. Porque tem Sim, pessoas que se retraem, ela mesma se bota dentro de uma caixinha e depois pergunta por quê? sim. Porque Então, talvez está dentro da pessoa.
Tá, e você sempre teve um pouco, você sempre foi acima do peso desde a sua adolescência, da pré-adolescência já? Sempre, desde Tá. sempre. E isso nunca foi um problema para você ou teve alguma fase que você se sentia mal? Como é que você lidou Eu com me isso? lembro da fase da adolescência, tinha a parte da cobrança estética, né? Porque outras meninas eram magras, minhas amigas, Sim, e eu sempre fui diferente. Aí tinha essa questão de cobrança. Aí tentei várias vezes fazer dietas restritas, passei mal, tive processos, tipo, cheguei a perder 40 quilos e ficar com 62 quilos e fiquei como se não fosse eu, não estava feliz, mas para a sociedade eu estava feliz. Eu estava entendi. magra, estava mais, como o povo dizia, mais bonita porque eu estava magra, mas eu nunca me achei feia. Não Aham. era para me satisfazer, era para satisfazer o ego da sociedade em si. É, porque tem vezes, né, principalmente para um adolescente, o meio, ele vai influenciar, né? E a gente busca, na verdade, a gente passa o tempo todo buscando o reconhecimento, a aceitação, né? Então, se você está fragilizado, você vai ouvir, você vai falar, nossa, eu preciso emagrecer, e aí você fica sofrendo, é uma briga interna. Por quê? Porque eu estou buscando, na verdade, a validação. Né? E quando a gente realmente volta para a nossa essência, para a nossa verdade, a gente, né, com o amadurecimento hoje, eu sei disso, mas eu vejo que na minha adolescência também eu tinha essa briga interna, né, de querer agradar as pessoas, né? Eu acho Hoje, que todo mundo, assim, quer agradar e termina se desagradando, né? sim. Na verdade, o reconhecimento é uma necessidade básica de todo ser humano. Então, a gente sempre busca a validação, né? Só que quando a gente se conhece, o que eu percebo em você, né? O nível de aceitação. Eu sou assim, eu não me identifico magra, é o meu biotipo, eu me amo assim, né? Então, a autoestima é muito fortalecida e tá ok, né? Eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, poxa vida, por que eu não me aceito dessa forma? Eu acho que se tem alguém na live aí que às vezes você está sendo muito duro com você ou está preso a um padrão que alguém impôs, Eu né? sempre Eu acho brinco com que uma frase que é para as meninas se olharem com mais amor. sim, Talvez está faltando amor na sua própria relação. Tipo, eu me olho no espelho, me acho linda, linda, linda. O espelho hoje é meu melhor amigo. Mas não foi sempre assim. Eu conquistei essa amizade. Eu vi meus lados positivos e meus lados negativos que eu não vou poder. O que eu posso mudar, e se eu quiser mudar, eu mudo por mim. Mas não pela sociedade, não para ficar no padrão. Que sim. até porque o padrão não existe, somos todas diferentes. Exato. Quem disse, né, que o padrão, né? Que padrão é esse? Que Que regra eu padrão? criei? Exatamente. É. Por isso que é importante a gente olhar e falar assim: se tá pesado, se tem uma regra pesada, que regra é essa que eu estou olhando ou criando para mim? Se não faz sentido, né? O que faz sentido para mim? Quem eu sou? Como é que eu vou me sentir bem? Né? E acho que é muito importante a gente olhar para a nossa essência, é isso que eu vejo que você fez, né? Você se conectou com a sua verdade, com a pessoa que você nasceu para ser, né? Uma pessoa que faz diferença, que é alegre, que deve com certeza encher um ambiente, né? Deve ser uma delícia passar uma tarde com você. Olha Ah, lá, a Cíntia está falando, eu sempre falo para se olhar no espelho, exatamente, eu sempre digo isso, eu falo, o que você vê no espelho? Você gosta? Né? Se você não gosta, né? Por quê? O que você tá? Muitas vezes a gente traz para nossa vida, eu falo muito dos vícios emocionais, né? Será que eu fui muito criticado na minha infância, né? Será que eu fui sempre colocada como fora do padrão? Então, às vezes, eu falo que o caminho que a gente leva do pensamento é como um caminho de uma grama, né? Então, por minha mãe tá exemplo, na live e ela pode dizer como sempre quem? fui. Sempre é Patricinha Plus, é minha mãe. Ela Oi, sempre Patrícia. me criou muito pra cima, me criou realmente pra me amar, realmente pra eu ser Olha tudo aquilo que eu quero ser sem nenhuma prisão. Então, eu que, devo muito. que lindo isso, é maravilhoso. Ela é É, excepcional, olha que interessante, a muito melhor Patrícia do que eu. fortaleceu. Aham. Não, isso é maravilhoso. Os pais, eles têm o poder de criar identidade nos filhos. Então, poxa vida, o que eu estou fortalecendo no meu filho? Aquilo que eu quero que ele seja ou aquilo que eu não quero que ele seja?
né? E às vezes a gente foca muito no negativo, né? Eu falo que para quem é mãe, por exemplo, você não fez isso, você não fez incapacidade, a escassez na criança. Então, olha só, Patrícia, parabéns, nem te conheço, mas vendo, né, a Maisinha, eu vejo o quanto o teu papel foi super importante de fortalecer, de fazer ela se amar, né? Então, parabéns. Ah, ela saiu aqui, deixa eu voltar ela. Ui. Muitas vezes a gente está preso e nem percebe, né? Então, poxa vida, Ai, gente, eu tô eu preso, caí. caiu, mas ainda bem que eu tava aqui falando e nem. Muitas vezes a gente está preso a um padrão, a uma regra, e a nossa jornada, eu falo que o importante é a gente trabalhar a nossa essência, né? Eu vejo assim, algumas pessoas falam assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver um namorado, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele corpo, né? E muitas vezes a gente não entende que o foco no ter não traz felicidade, né? E aí, Talvez a gente nem possa chegar ao amanhã para ter. E a gente perdeu o tempo de ser feliz. exatamente. Então, assim, o foco no ser, né? Quem eu sou de verdade, que diferença eu posso fazer no mundo, né? Como é que tá a minha ligação com algo maior, comigo mesmo, Exatamente. né? O que que você pode dizer? Como é que é essa parte espiritual, de espiritualidade? Conta pra gente. É a parte espiritual, eu acredito no bem, na fé, acredito em Deus, claro, e Né? acredito que a gente está aqui para fazer o bem, para, querendo ou não, somar na vida de alguém. É isso que a gente leva, né? A gente só leva realmente o bem que a gente fez para cada pessoa. Uhum. Então, eu sou adepta do bem. Legal. Muitas vezes a gente esquece das coisas boas que a gente faz, das coisas boas que a gente é, não é? A gente acaba focando naquilo que a gente não tem, né? Então a gente precisa estar atento aos pequenos detalhes, né? Como é que está o meu dia a dia? O que que eu realmente posso deixar para lá? Que crença é essa que me fizeram acreditar que eu preciso ser assim ou assado? Ou que eu não posso ser assim, né? Quem disse isso? Muitas vezes a gente precisa realmente estar atento aí para a gente trazer mais leveza, né? E clareza para a nossa jornada. E Exatamente. legal. Quem mais? Será que eu vou fazer perguntas? Quer perguntar, gente? Podem perguntar aí. Quem mais? Pessoal de Recife, que prazer ter vocês aqui. A gente fica em Campinas, né? O Instituto, eu formo coaches, a gente trabalha com inteligência emocional e a parte comportamental, né? Filhos são reflexos de uma educação dedicada, exatamente. Tenho Muito certeza que eu sou reflexo da minha mãe. legal. Eu tenho 4 filhos, Maisinha, você Ai, acredita? que legal! Tenho 4. O meu mais novo tem 7 e a minha mais velha tem 28 já. Olha que loucura. Quase minha idade, não acredito. Ninguém me viu. Deus Tá nos muito fez. bem. Então, na verdade, eu falo que essa coisa até da menopausa, né, da mulher, do envelhecer, A para Alessandra mim, tá perguntando de que refere a live. É sobre o quê? quem tá falando? A gente está falando sobre ser livre de padrões, tá? Conta aí, Maisinha, sobre o que você é adepta. A gente tá falando sobre o amor próprio, né? E como esse amor próprio influenciar a sua visão para o mundo. Uhum. A autoestima, ela faz você mudar a sua postura em todas as áreas da vida, né? Quando a gente tem a autoestima fortalecida, o auto-amor, a gente se posiciona no trabalho, a gente fica livre para falar das nossas ideias, dos nossos insights, a gente Eu não acho aceita. que a gente deixa que ninguém coloque a gente no lugar que não é nosso. Ninguém bota a gente para trás. Exato. A A gente sabe gente o que falou. Exato. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que deixam muitas oportunidades passarem, né? Tanto profissional ou relacionamentos destrutivos, abusivos, porque a autoestima é baixa, né? Então a pessoa fica, né? Melhor estar com essa pessoa do que não estar com ninguém, Não, né? isso Porque afinal... é o fim, né? É o ponto que você chegou numa fase Legal. que você Olha, tá aí.
Olha só, o Airon tá falando aqui que os homens também sofrem com isso, né? Também tem essa pressão da sociedade, do corpo, né? Isso é comum, né? O ser humano, ele é Não assim. pensei nesse sentido. Achei sempre que nós mulheres sentíamos mais. É bom que até um homem falando pra gente saber realmente, né? Na verdade, eu vejo assim, eu acho que a mulher, ela é mais livre para falar, né? Ela é É. mais, ela é mais livre para falar, ai, nossa, eu não tô bem, ou eu, né? Aquela coisa de você se perceber. Eu acho que a mulher, ela se percebe. E o homem, mesmo que ele tenha essa cobrança, eu acho que ele sufoca. Eu acho que ele não fica bem ele mesmo, né? Mas ele não É mais do que externa. Hã? ele trava, né? No caso, não não quer dar o braço a torcer. Vamos dizer assim. Ele não externa isso, ele não vai discutir isso com a esposa, ele não vai discutir isso com a namorada, ele vai travar, tá? Tem mais homens aí para falar, ó, toda regra aprisiona a todos, independente do sexo, é verdade. Eu acho que essa regra, o homem ele já tem medo, tá? Um pouco de machismo, eu acho. É difícil para o homem, né, expor a fragilidade. A gente vê também por conta das crenças mesmo. Eu tenho que estar bem, eu tenho que ser forte, né? O machismo mesmo, o próprio machismo. A mulher, eu acho que ela oscila, né? Às vezes ela tá bem, às vezes ela não tá. Ela tá sempre buscando algo. Eu acho que a mulher ela é mais livre para buscar o autoconhecimento, o crescimento, né? Então, eu acho que a gente precisa entender exatamente o que nos move, né? A Maisinha falou para mim assim, ela sempre teve uma mãe que falava para ela o quanto ela era boa, ela era forte, tudo isso é ela, né? Eu também, eu tive pais que me fortaleceram muito. Então, para você que muitas vezes está aí, se sente com baixa autoestima, se sente para baixo, né? Busca muito essa necessidade de aprovação, né? Você está sempre buscando que as pessoas te tragam, né? A validação. Começa a analisar um pouquinho como é que foi a sua infância, né? Será que você ouvia isso que a gente ouvia, que a Patrícia dizia para a mãezinha, né? Vai, filha, você pode. E o pior é que a gente se sente tão pressionada pelas próprias pessoas da família. Eu me lembro que teve uma época que meu pai me chamava de Dona Redonda. Isso para mim era o fim, porque era uma crítica, eu sabia que era uma crítica, e Uhum. eu não tava vendo nada demais em eu ser do biotipo diferente, Uhum. e isso me magoava muito, muito, muito de verdade. E hoje eu não tenho problema com isso, mas na situação onde eu estava, que era adolescência e infância, isso me machucava. Sim. Muitas vezes os pais, eles acabam externando. Eu falo que assim, aquilo que mais te irrita no teu filho tem muito a ver com a emoção que você está despertando em você, né? Então, por exemplo, às vezes você está irritado, você fala, seu burro, você não faz nada direito, sua gorda, sua isso, igual você falou, dona Redonda, né? O que você está fazendo com a criança? Você está destruindo a autoestima, né? Exatamente. Então, assim, a identidade, ela é formada de 0 a 12 anos. Então, o adulto que você é hoje, ele olha, ele tem uma programação mental de tudo que você viu, ouviu e sentiu lá na tua infância, né? Então, muitas vezes a gente precisa de 1 minuto, 1 segundo para a gente não se sentir bom, né? Ou boa o suficiente. Então, o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, olhar e falar assim, que memória emocional eu estou acessando, né? Será que eu realmente ouvia isso? Isso eram os filtros do meu pai, né? Na limitação dele, porque o que eu costumo dizer? Um pai que está dizendo para uma criança que ela é uma dona redonda, na verdade, ele queria falar não coma tanto, mas não É, sabe, não é? Às vezes a gente falha amando e mesmo. me machucava porque era uma pessoa muito próxima a mim. Era uma pessoa que era para me fortalecer e acabava me deixando mal para baixo. E eu sempre fiquei. Essa parte me marcou muito, 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 muito. E como que você superou isso, Maisinha? Conta pra gente. Aí, em contrapartida, eu tinha manhã que sempre disse que eu era linda, maravilhosa, que Uhum. eu sempre pude fazer tudo, me aceitar. Tipo, eu sempre fiz dança, sempre fiz exercício físico. Então, eu era a gordinha do balé, eu era a gordinha do jazz.
E se não fosse ela me dizer, não, você pode, você vai, por que não? Eu sempre me apresentei, não tinha vergonha, porque sempre tinha uma pessoa atrás de mim me dando esse incentivo. Mas para a sociedade eu sempre era a gordinha da dança. E até hoje na academia eu acho que eu sou a única gordinha e tô lá, arraso igual. Eu nunca deixei de ser o que eu não queria, sempre fiz o que eu quis, mas por conta da por trás que eu tinha a força dela. Sim, você tinha uma parte que você conseguia acessar e trazer a sua força, né? Você sabia, sua mãe Exato. te alimentou, então isso é muito importante, né? Agora, se você não tem essa força, né? Se você se sente fraco, se você tá ali inseguro, né? O que que você precisa entender, né? Primeiro, olhar para a situação, para as tuas memórias de uma forma desassociada, e enxergar que o seu pai, ele fez o melhor que ele podia dentro do mapa dele, né? Eu vejo assim, a gente não erra porque a gente quer, né? Eu falo que um pai que está falando de uma forma agressiva é o único jeito que ele consegue dizer, porque talvez ele também foi muito criticado, talvez ele também ouviu muito disso, mas a gente precisa trazer para a nossa vida, né, o significado correto. É aquilo que vai me fortalecer. Então, eu reconheço que houve o problema, tá? A Patrícia Mazinha, você é meu melhor presente de Deus. Ai, que mãe linda! Como ela é fofa! Então, a gente ressignificar aquilo que não é bom, aquilo que não serve hoje. Eu não preciso ficar olhando para todas as críticas que eu tive, né? Eu Obrigada, posso. Adriana. Que Minhas linda! seguidoras também são as fofas, vou ter que dar crédito, viu? Te amo, maisinha. Ah, que legal. Então, meninas, quem mais quer fazer perguntas para aproveitar aí falando de autoestima? O que que você pode fazer com as suas emoções, né? Eu falo que muitas vezes a gente está acessando memórias negativas, a gente entra em lembranças de coisas que não vão fortalecer, né? Como é que você fez para se livrar dessa memória aí do Dona Redonda? Conta pra gente. Depois que eu entendi que eu poderia ser muito melhor, assim, que eu poderia ser, não era diferente, eu poderia mostrar ao mundo que eu sou feliz e que o padrão não existe. Aí essa memória, até hoje, eu não entendo assim por que ele me chamava assim e também não quero entender. Eu já deixei pra lá. E se ele me chamar hoje, já não me dói mais porque eu me aceitei. Não que eu não me Legal, aceitasse, mas era pesado pra mim. Não vou entendi. mentir e ser hipócrita, né? Aham. Tá, e você conseguiu liberar o perdão, então, entendeu que ele deu o que ele Sim. tinha? Até porque Aham. ele foi criado nessa sociedade, assim, esteticamente perfeita, nessa sociedade. Tipo, todo mundo dizia, sempre diz que, que meu rosto era lindo. Era sempre a frase da família. Seu rosto é lindo porque você não emagrece. Sempre, viu? Eu ouvi isso a vida toda. Então, Aham. acho que ele pensou, para eu ser mais bonita, eu teria que estar magra, não a dona redonda. Aham. O mapa dele, eu falo que não existe, né? Existe o que é aquilo que é verdade para nós, né? A Érica falou: "Ah, eu quero me aceitar". Érica, olha só, eu falo que não existe verdade, existe o significado que a gente dá para cada coisa na nossa vida, né? Então eu posso me amar do jeito que eu sou, né? Porque Exatamente. não tem regra, nós todos somos diferentes. A gente, eu falo que todos nós somos seres únicos, todos nós temos dons e talentos, todos nós temos a nossa história. Então, poxa vida, começa a olhar para você, como a Maisinha disse, poxa vida, tá faltando amor, né? Eu me amo e quando eu olho para mim, eu falo, poxa vida, né? O quanto eu tenho me amado. E quando a gente fala de amor, que música você ouve que te deixa feliz, né? Contexto Quem, geral. Eu penso assim também. quem são as pessoas que te fazem bem, não é? Olha só, poxa vida, por que eu vou ficar junto de pessoas que só me criticam, né? Que me deixam para baixo? Faz Nós todo sentido. somos, nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, se eu participo de um grupo que não é, que eu não me encaixo, que não me aceita do jeito que eu sou, olha só, a Erika tá falando que ela nunca foi gorda, ela ficou depois das filhas, tá? Então, primeira coisa, né? Olhar para mais e falar assim, poxa vida, o meu alto amor, a minha felicidade, a aceitação do meu corpo.
se eu... Olha só, as pessoas estão falando que eu tô gorda. Primeiramente, o que eu acho disso, né? Faz sentido, Maisinha, é isso para você? Faz sentido o que eu acho de mim, não o que os outros acham. Exatamente. Então, por exemplo, o que eu acho de mim, né? A minha autoestima, então eu vou me amar, né? Eu vou. É verdade. Agora, se eu não tô feliz, se eu concordo com o outro fala para mim e eu falo, ele realmente tem razão, porque eu não tô me aceitando, né? Então, a regra que eu criei aqui, eu tô validando o que o outro tá falando, né? Aí vale a pena você olhar para isso e falar assim, tá bom, se esses 110 quilos aqui não é o que eu quero para mim, né? Porque eu não me aceito com esse corpo. Faz sentido para você tomar alguma decisão, né? Que decisão é? Eu falo que isso é muito individual, né? Não adianta, eu acho que cada um de nós tem que olhar para a sua vida, para a sua jornada e falar o que faz sentido para você. Não tem regra, não tem corpo ideal, né? Tem aquilo que faz sentido para você, né? A sua meta de vida, a sua meta de, né, de aceitação, para onde eu tô indo, né? Eu falo Exatamente. que a vida, né? Compartilha aí a sua visão, Maisinha, com a Érica. Na verdade, eu até entendo a parte dela por ter ficado gorda após a gravidez, né? Tipo, eu sempre Uhum. fui, então pra mim seria mais fácil me aceitar porque eu sempre tive esse mesmo biotipo. E a pressão estética tá sempre aí. Então, você sofre mais com a pressão estética quando você era de um biotipo e agora é de outro. Tá. Pelo menos eu penso assim. Mas também penso que se ela tá feliz, se ela tá feliz com ela mesma e a opinião dos outros vai ser só a opinião dos outros e não a dela. Legal. Érica, se você aceita o seu corpo do jeito que tá, se você gosta, ok. Se você não gosta, eu falo que ação você pode tomar, né? Muitas vezes a gente tá num lugar que a gente não gostaria de estar. E o que a gente precisa fazer? Mudar o que a gente está fazendo. Às vezes é hormonal, né? Às vezes você precisa ir no endocrinologista, não era o caso, nunca foi gorda, tô agora depois da gestação, né? Então, olhar, eu acho que a gente se amar é você se cuidar. É o que a Maisinha fala. Ela cuida muito da saúde. Eu vi que ela faz muita atividade física, né? Conta pra gente aí como é que é a sua rotina. Eu sempre fiz, sempre me exercitei, sempre, sempre, sempre. Sempre amei, a dança é meu amor, sempre amei dançar. Hoje eu faço academia, faço a musculação em si, faço a dança, já fiz luta. Então eu tô sempre querendo deixar meu corpo em movimento, porque eu sei a importância. Eu sei que se aceitar não é relaxar, não é deixar de cuidar da minha saúde e do meu corpo, que meu corpo precisa de exercício físico. Então, eu tô Uhum. sempre de olho também nas taxas, sempre no médico. Eu também tenho consciência eu não sei se eu posso dizer assim, se eu fizesse uma dieta restrita ou algo que me deixasse mais fechada, eu conseguiria emagrecer sim. Só que pra mim isso não é felicidade. Eu não ficaria feliz em ter que forçar o que eu não sou. Tá, você gosta de ser assim, você se aceita, o teu corpo ok, você não busca isso, na verdade, né? Então, assim, eu vejo que eu vejo você falando da saúde, né? Que você gosta, você tem essa preocupação da saúde, de fazer os exames de rotina, né? Exatamente. Então, eu acho, é isso que, Érica, a gente tem que ver, por exemplo, se você tá acima do peso, você não tá se sentindo bem, será que é físico ou emocional? Né? A gente tem que olhar para isso também. Porque existe, eu falo que é a homeostasia. Então, mente, né, que é o pensamento, o cérebro são as químicas. Então, por exemplo, quando você pensa no caso da Maisinha, ela é ligada, ela dança, ela tem energia, o pensamento dela leva ela para um lugar positivo, ela tem essa liberação da endorfina. Então, o holístico dela, o corpo, mente e cérebro, tá super alinhado. Para ela tá ok. Agora, se você não tá se sentindo bem, o teu emocional tá lá embaixo, né? Então, como é que tá a aceitação? Não, eu não me aceito. Então, você não vai estar bem. Então, você precisa olhar e entender para onde o teu pensamento está te levando,
é para um lugar ruim, onde você é muito criticada, onde você não está feliz, né? Porque a felicidade, ela faz parte do caminho, E né? que ela pode fazer também para mudar, né? Já que se ela não está feliz, o que ela Exato. pode fazer para não ficar nessa constância. Exatamente. E tá tudo bem, procura uma endocrinologista, vê o que faz sentido para você, né? E, sei lá, pegar um horário para fazer uma atividade física, 1 hora de caminhada por dia já começa a mudar, você já vai começar a se sentir melhor também, né? O mais importante é a gente estar bem com a gente mesmo, é a gente entender que existe uma jornada, a gente está sempre mudando, evoluindo, né? Para onde eu estou indo agora, o que, que eu estou buscando, né? O que, que me faz feliz, o que, que me abastece. Eu costumo dizer que a gente está aqui, né, para fazer a diferença no mundo, para viver um propósito, né? O que, que a tua essência diz para você, né? Eu falo que muitas vezes a gente está focado muito no ter e a gente está deixando de olhar para dentro de nós. Né? Então, tira um tempinho para você, tenta olhar para a Érica um pouquinho e falar: poxa vida, o que, que eu estou buscando? O que está faltando? Às vezes é uma coisinha que é emocional, né? Você olhar para você, você cuidar de você e você consegue alinhar, tá? Quem mais tem alguma pergunta? Você mora perto da praia, olha só que legal, já dá para fazer caminhada, né? Não agora, né? Que a gente tá. Olha o que que eu fiz. Aqui em casa tem escada. O que que eu tenho feito? Eu tenho subido 10 vezes a escada, porque a gente não pode sair, né? Então, assim, eu vejo que a gente pode buscar alternativas. Como que você tem feito aí, Maisinha? Eu faço, boto na TV, aula de música, pego algumas ajudas na internet para fazer exercício que dá para fazer com o próprio corpo, exercício que dá para fazer sem precisar de máquina, de tanto espaço, que eu não tenho muito espaço no meu quarto, eu faço no meu quarto mesmo. Então eu vou me virando do jeito que dá. O importante é não ficar parado, não deixar o corpo parado e a alma adoecer, né? A alma adoecer é uma coisa, né? A gente fala que tem muitas pessoas muito ansiosas, né? Excesso de futuro, né? Um momento onde a gente está vivendo aí essa ansiedade louca, porque as pessoas não sabem por quanto tempo vão ter que ficar presas ainda. Mas é tempo da gente se conectar com a nossa verdade, é tempo da gente olhar para dentro, né? Para você que está aí na live, eu queria que você se perguntasse nesse momento de quarentena aí, qual é o teu deserto, né? O que que você pode fazer com esses dias aí, com seus desafios? O que que você precisa se tornar depois disso? Né? Eu acho que a gente não está passando por isso à toa, né? Eu acho que a gente tem que buscar a nossa verdade, a nossa essência. Se a gente está vivendo alinhado com os nossos valores, né? Eu vejo muitas pessoas, até meu marido brincou, ele falou assim: como que a gente vai fazer depois que voltar tudo ao normal sem as crianças, né? Eu falei: nossa, vai ser difícil, porque a gente está muito com eles. Até ele pegou as crianças agora para dar uma volta, porque ele falou: eu vou dar uma volta no quarteirão no carro com eles para você fazer a live. Deixa eu colocar ela de novo aqui. E então, a gente precisa de verdade olhar para a nossa vida e falar: poxa vida, como estão os meus valores? Será que eu tenho vivido? Será que a vida que eu tinha antes dessa quarentena estava alinhada com aquilo que eu quero para mim? Né? Eu acho que De reflexão, né? De você teve que ser obrigado a parar e para sim. pensar, né? Eu vejo que o ano passado, eu falei para mim mesma, né? Eu falei: o ano que vem eu quero trabalhar menos, porque eu trabalhei muito em 2019, e eu falei: 2020 eu quero trabalhar menos, eu quero olhar um pouco mais para minha família, eu quero, assim, tanto que os meus treinamentos eu fazia muitos fins de semana, hoje eu coloquei um sábado por mês. Então, que legal, Érica, vai ser muito bom. E aí eu vejo, e aí eu falo: gente, como que pode, né? Parece que eu já sabia que eu ia trabalhar bem menos, né? Eu estava conversando agora com os pais da classe do meu filho também, como que vai ser o ano, né? A gente não tem previsão para Com voltar. tantas dúvidas, né? Tantas ansiedades, tantos.
É, por quê, né? Então, é, seria um momento de você desacelerar e procurar seu eu, procurar seu interior para saber o que você pode mudar, o que você pode melhorar. exatamente. Então, que a gente passe por essa quarentena olhando para nossa essência, para nossa verdade. Eu falo que é tempo da gente desenvolver habilidades, né? Eu tô aprendendo a cozinhar, gente. Eu tenho uma pessoa que mora comigo que cozinha, né? E ela falou, olha, ela ia tirar férias, ela acabou saindo 15 dias agora. Eu tô com 4 filhos em casa, tendo que cozinhar. E isso sempre foi um desafio para mim. Todos os dias eu tenho testado receitas. Então eu falo, poxa vida, eu estou adquirindo novas habilidades, né? É um momento de a gente desenvolver, né? Aquele livro que você tá ali, que você comprou, que você não leu ainda, né? O que que você pode fazer, né, para você, né, Obrigada. aproveitar a conexão com as pessoas importantes. Eu falo que muitas vezes a gente está perto, mas longe, né? O que que a gente, né? Série, ver série. Então, isso é auto-amor, né? Você olhar para você e Procurar falar, o positivo, né? Sempre procurar algo bom e não deixar a negatividade tomar conta desse período que já está tão tenso, né? exatamente. Por quê? Porque a gente tem o poder de escolher. Se a gente quiser focar só no negativo desse momento, a gente vai. Oi, Pri, tudo bem? É, minha amiga querida também. Olha só, a gente pode só focar no negativo disso tudo e a gente vai fazer o quê? A gente vai se alimentar de negatividade, de peso, começa a ter dor de cabeça, começa a comer muito porque fica muito ansiosa, né? Só que a gente pode olhar e falar, poxa vida, há quanto tempo eu não fico dessa forma, né? Com tantos dias para trabalhar de casa, para cozinhar, para não ficar no trânsito se vai e volta, né? Olha só se a gente pensar o tempo que a gente vai trabalhar e a gente volta, que a gente está fazendo home office, o quanto a gente ganha, né? De qualidade de Exatamente. tempo, né? Legal. Tem mais perguntas, pessoal? Maisinha, e o que que você faz além de trabalhar com influência digital, de ser modelo? Conta mais um pouquinho da sua jornada pra gente. Eu sou formada em EDM, tenho especialização em economia. Hoje estou trabalhando na minha área, agora no home office, né? Já que estamos em casa. E tento sempre o máximo me aprimorar em todos os sentidos, não só no sentido digital, no sentido de influenciar, mas no sentido de pessoa. O que eu posso melhorar para ser melhor e Legal. sucessivamente, assim, poder passar para outras pessoas experiências novas, o que, no caso, como você pode ajudar o outro. Eu acho que o ser humano está aqui para servir o outro. Então a gente pode se ajudar, a gente pode ser melhor. Sempre falo, juntos somos mais fortes. Se não Uhum. fizer junto, não vai rolar. Legal. A Pri tá falando para a gente agradecer, né? A gratidão sempre, ela faz parte da jornada. Então, todos os dias, né? Eu falo que muitas pessoas perdendo, né? Familiares, eu vejo, todo dia tem gente morrendo. E eu falo que todas as manhãs que a gente acorda, né? E a gente está aqui com a nossa família, a gente pode exercer a gratidão e falar, Senhor, obrigada, né? Essa conexão com o espiritual também, ela é importante. Tem duas áreas do cérebro que a gente só acessa com meditação e oração, então é muito importante a gente se conectar com Deus, né? Tentar buscar a nossa verdade, a nossa essência, quem a gente é. Muitas vezes eu falo que o piloto automático, a nossa rotina corrida, né? Porque a gente fica que nem louca, né? Eu tenho 2 empresas, você imagina, 4 filhos, do treinamento. Quando eu vejo, né? Passou. Linda. É, e aí eu falo, gente, o que está acontecendo, né? Parece que eu falo, nossa, é tempo de rever, é tempo de olhar, né? De verdade para nossa história, para aquilo que a gente realmente tem aqui, né? E qual é o legado que diferença que a gente pode fazer no mundo. Cada Exatamente. um, cada um com seu dom e talento, né? Eu sei que a Maisinha, ela tem o dom da alegria, eu também sou assim, tá? Eu também Coisa boa. eu sou engraçada,
eu gosto de tirar sempre uma piada, né? Eu acho que a gente é bem parecida nisso. Então, a gente está aqui de verdade para fazer a diferença, É né? tentar olhar o mundo mais leve, né? Já que é É, tão pesado, tem agora o momento que a gente tá vivendo, né, muito tenso. Então, se a gente tentar olhar com mais leveza e olhar para o lado positivo, talvez a gente saia mais fortalecido disso. exatamente. E a gente tem que também parar de ficar vendo notícia ruim, tá? O nosso cérebro, quando a gente começa, tem gente que fica toda hora vendo ali quem morreu, né? A contaminação. Tem gente, eu falo que a TV até sangra, né? Sai do da pena, vai para o outro. Então, assim, que a gente faça essa jornada, né? Esse momento que a gente está aqui preso, ser uma coisa diferente, que a gente crie memórias positivas, que a gente fala, nossa, um dia eu vou ter saudade desse tempo. Né? Então, o que eu estou criando nesse tempo? Eu estou criando um momento de conexão, momento de eu conhecer melhor o meu filho, de eu ler os livros que eu não li para ele, de eu aprender a cozinhar, de fazer um bolo diferente, dele olhar para a mamãe e falar: Nossa vida, a mamãe está brincando de pular corda comigo. Né? O que você deixou de fazer por muito tempo que você pode retomar? Né? Qual é a sua conexão, né, com as pessoas mais importantes da sua vida, né? Você não precisa ficar aí esperando, né, esse tempo passar como algo negativo. Vamos realmente trazer o lado bom. Eu falo que tudo que a gente vive traz aprendizado, né? Eu acho que a gente está sempre aberto para crescer. A Patrícia está falando que temos que aproveitar essa oportunidade para tentar sermos melhor do que ontem. Sim, sempre, né? Tá, Vamos tentar. Quem mais quer falar alguma coisa? Maisinha, fala aí o que você quer compartilhar com a gente. eu queria também deixar assim, tipo, tem muitas seguidoras minhas vieram falar, no período da quarentena, estão comendo um pouco mais, por ansiedade, que é normal. Eu Sim, acho que não seria a prioridade agora pensar, será que eu estou engordando na quarentena, 1, 2 quilos? Não o que eu digo para você comer desesperadamente, desesperadamente. É mais de você. É normal a ansiedade que a gente está passando, é normal o período trancado, você comer um pouco a mais por ansiedade. E muita gente está preocupado se vai engordar na quarentena. Eu vi uhum. muita gente relatando isso. Sim, E a para mim preocupação, também. né, a preocupação da estética, sempre em primeiro lugar. Tantas outras coisas acontecendo no mundo para você mudar, pessoas morrendo, a saúde, a calamidade, e você pensando se vai engordar na quarentena. Eu achei assim um pouco vazio. É porque a pessoa ela tá comendo, na verdade é uma compulsão, né? Então assim, eu tô nervosa, eu falo que é a boca nervosa. Então, ai, né, deixa eu e outra, a facilidade de estar em casa, né? A gente tá com a geladeira, a gente tá com tudo ali à mostra. Então, na empresa, a gente tá lá, você tem um lanchinho que você leva, às vezes não tem nada, toma um cafezinho, né? Mas eu acho que nesse momento é você se permitir mesmo. Falar, olha, eu não preciso jacar, ficar comendo, né, de forma compulsiva, mas deixa, né? Eu acho que realmente qual é a importância Talvez disso? isso mexa muito com a cabeça das pessoas, né? A mente fica mais perturbada ainda, que você tá com aquela preocupação. Será que eu vou engordar? E agora? Como é que vai ficar a minha estética? Sim. E não é tanto o momento, né, de pensar nisso. Agora não é hora disso, é hora de pensar na saúde, né? O que você pode fazer? Tentar, vou comer um chocolate, sei lá, deixa eu subir a escada aqui, né? Tipo, substituir uma refeição por outra, tentar comer salada à noite, né? Embora a gente tenha fome à noite, eu tenho muita fome à noite, Minha né? fome também é É, infelizmente. mas o que a gente precisa é trazer consciência. Então, por exemplo, eu tô comendo, essa fome é emocional ou eu tô comendo porque eu tô com fome mesmo, né? Porque às vezes a gente só tá ansioso, né? Então, sei lá, pega um pedacinho de chocolate, fala, eu vou pegar só uma barrinha, né? O que eu faço? Eu sempre como um pedacinho de chocolate, porque é o que eu preciso, é como se fosse a minha âncora. Olha, comi, né? Eu Então, amo também. eu mereço esse chocolate, tá tudo certo.
Mas traz consciência para esse sentimento, para essa emoção, ou até aceitação, né? A Pri comentou assim: ah, depois eu já engordei, mas depois eu vejo isso. Ok, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é normal. É normal, acho que todos nós, né, sairemos mais gordos, né? Com certeza. E não é o fim do mundo, né? Depois você corre atrás, você vai, você exercita, aí tem outras coisas mais importantes para você se conectar. Exatamente, né? Olha, a Patrícia falou, o momento agora é de muito amor, amor ao próximo, amor a Deus, muita harmonia, né? E o alto amor, né, gente? Eu acho que é você se amar em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente pode amar o outro, a gente pode dar o nosso melhor para o outro, né? A gente só pode dar aquilo que a gente é. Né? Então, assim, aprenda a se cuidar, aprenda a se perceber, né? Como é que tá a sua emoção, né? Se você tá vendo que você tá para baixo, o que que você tá acessando, que memória. Olha só, muitas vezes a gente entra em emoção negativa e a gente está acessando memória. Né? Então, parar de falar coisa negativa é importante nesse momento, focar em boas histórias. Olha o que eu fiz ontem com as crianças. Nós pegamos as festas de aniversário deles, de 1 aninho. Então, ontem à noite a gente pegou e a gente foi ver. Aí nós demos risada, olha como que estava fulano, né? Olha, esse aqui estava bem mais novo. Então, faça coisas, por exemplo, fita deles de aniversário de 1 ano, nunca a gente vê. Então, procure ocupar o seu tempo com coisas divertidas, né? Com coisas que vão trazer alegria, com coisas que vão fazer vocês conversarem, se conectarem. Com Né? possibilidade, né, na verdade. Sim. Outro dia, olha que coisa interessante. Tem mãe aí? Tem mãe na nossa live? Vou dar uma dica para vocês. Olha só o que eu fiz com os meus filhos. Cadê as mamães da live? Cadê? Olha só que eu... Patricinha. Patricinha tem. Quem mais? Quem mais tá aí? Que tem Érica, da Azul. Cadê vocês? Ah, tá. Olha só que dica que eu fiz, que interessante. Olha só, meninas, eu fui colocar eles para dormir e aí eu falei para eles o seguinte: vocês vão entrar no quarto como se vocês fossem a mamãe. Gente, vocês não têm noção como que eles me veem. Eu fiquei chocada. Peçam isso pro filho de vocês que vocês vão ver. A gente morreu de rir, porque era só assim, tá na hora de dormir, né? Pro outro era foco. Aí ele fala que o outro falava isso. Então, assim, a gente se divertiu muito, a gente deu muitas risadas. Então, assim, fazer esse momento de quarentena ser algo que a gente vai ter saudade um dia, né? E é isso, tá? Super beijo, então. Amei, adorei o bate-papo, muito linda. Legal. E aí, vocês, pessoal que segue ela, por favor, me sigam, Bernadette Ribeiro Master Coach. Meus seguidores também sigam a Maisinha, que é um exemplo aí de alegria. Um super beijo para vocês. Beijo, tudo de bom. Um bom domingo. Eu sempre falo de inteligência emocional. Um beijo, Patrícia. Parabéns pela filha maravilhosa. Yasmin, minha sobrinha, Claudinha. Um beijo, Érica. Se cuida, se aceita, tá bom? Um super beijo para vocês. Quer falar alguma coisa aí para fechar? Eu quero dizer que todo mundo pode sim se aceitar, pode sim ser linda, que somos todos diferentes e que o mundo é cruel, mas a gente não precisa ser com a gente mesmo. A gente pode se olhar com mais amor, com mais gentileza e que o amor o amor próprio não é de uma hora para outra, é algo que você vai conquistando diariamente, vai se fortalecendo e vai chegar. Sim, né? Se amar um pouquinho a cada dia, né? Entender o porquê que você tá aqui, eu acho que é lindo isso, né? E você vai fazer a diferença no mundo quando você aprender a se amar em primeiro lugar, né? Eu falo que isso é mágico, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, como é que eu posso dar para o outro aquilo que eu não tenho, né? Então eu vou me amar, eu vou me cuidar, eu vou ser feliz, eu vou me aceitar. E aí eu tô pronta também para amar o outro e aceitar o outro do jeito que ele é. É exatamente isso. Legal. Beijão, viu, querida?
Pessoal, gratidão. E a gente se vê. Essa semana vai ter mais live para vocês, tá bom? Um beijo. Até. E a gente combinou, né? As duas. Beijo. Até. Tchau, gente. Eu vou compartilhar a live, tá?